Bom, galera, não sei se você já reparou, mas às vezes num dia quente, meio seco, você coloca aquela roupa de material esportivo e sai. Anda pelas ruas, né? Vai para o seu trabalho, vai para a sua escola. Só que aí você percebe, e não é suor, mas parece que a camiseta começa a grudar em você. Você a puxa e ela volta, parece que ela está fechando você a vácuo. E aí, quando você arranca essa camiseta rapidamente, você chega até escutar estalos. Pergunta é, que fenômeno que está por trás disso? O que é esse mistério da camiseta que se apaixona por você? Isso e muito mais, agora aqui no Explica Mais. Bom, galerinha, aqui a gente vai dar início a um módulo chamado Eletrostática, que vai estudar, dentre vários fatores, as propriedades das cargas elétricas. Propriedade essa pertencente a dois protagonistas muito importantes da nossa matéria, que são os prótons e os elétrons. Então você já deve ter visto em química, então eu só vou fazer uma breve revisão da estrutura da matéria, do átomo. É óbvio que aqui eu estou trabalhando somente com o modelo simplificado, mas um átomo, basicamente ele é composto por um núcleo maciço, que possui prótons e nêutrons, e de uma eletrosfera rica em elétrons. Tudo bem? Então, basicamente é essa estrutura que nós vamos trabalhar. É óbvio, e isso a gente vai discutir no futuro, que alguns vestibulares já trazem um pouquinho dessa física moderna e já trazem os componentes, por exemplo, do próton e do nêutron. Para quem nunca ouviu falar, a gente tem os quarks, que são partículas ainda menores e que em conjunto acabam formando o próton e o nêutron. Basicamente, dois quarks chamados, não é um nome, eles chamam de sabores, dois quarks up e um quark down compõem o próton e dois quarks down e um quark up compõem o nosso nêutron. Tudo bem? Agora, o elétron até então ninguém descobriu do que ele é feito. Por enquanto ele também é conhecido como uma partícula elementar. Mas o que nos interessa realmente? Nos interessa que o elétron e o próton possuem uma característica muito relevante. Eles possuem o que nós chamamos de carga elétrica. E aí o grande barato é o seguinte, como que eu vou pensar em carga elétrica? Carga elétrica é uma propriedade do elétron, do próton, assim como a massa é uma propriedade sua. Eu não posso chegar para você e falar, você é massa, tudo bem? E você tem que dizer, eu tenho massa, eu não sou a massa, tudo bem? É a mesma coisa, carga elétrica. O elétron não é uma carga elétrica, o elétron tem carga elétrica. O próton é a mesma coisa. Então, o termo carga elétrica é uma propriedade de prótons e elétrons. Você fala, professor, mas também tem nos íons. Sim. Só que o íon nada mais é do que um átomo com um desequilíbrio entre o número de prótons e elétrons. E é óbvio que esta propriedade se deve exatamente a esses dois. Tudo bem? E aí, um cara chamado Millikan determinou a carga de um próton, de um elétron, que é esse valor aqui, ó. É um valor arredondado, mas para o ensino médio é o que nos interessa. A carga em módulo de um próton, de um elétron, é 1,610 elevado a menos 19 C. Esse C, deixa eu pegar uma caneta, é o que nós vamos chamar de Coulomb. Tá aqui, ó. C-O-U-Lomb. Tudo bem? E Coulomb, ele foi importantíssimo para o desenvolvimento, inclusive, da eletrostática, tanto que num módulo posterior nós vamos discutir a força elétrica como sendo a lei desse cara, a lei de Coulomb. Tudo bem? Presta só atenção no seguinte, essa carga elementar é o valor quantificado de um próton, de um elétron. Tudo bem? Um íon necessariamente não vai ter esse valor, porque se um íon apresenta dois prótons a mais, a
carga daquele íon vai ser 2 vezes esse valor. E é até importante a gente falar isso. A carga elétrica nos permite caracterizar uma coisa chamada quantização. Já deve ter ouvido falar em mecânica quântica? O que é a quantização? É ter valores bem determinados. Eu não posso ter qualquer valor que eu quiser. Eu tenho que ter valores determinados. E aqui a determinação é muito simples. Se eu tenho 1 elétron, eu vou ter isso aqui. Se eu tenho 2 elétrons, eu tenho 2 vezes esse valor. Mas eu não posso ter 1,5 vezes esse valor, porque eu não tenho meio elétron. Vocês estão entendendo? Isso é quantizar. Então a carga é bem quantizada, porque ela depende exatamente do número de elétrons ou de prótons que eu tenho no processo. Tanto que nós vamos definir que a quantidade de carga elétrica de um determinado material está intimamente ligado ao número de prótons e elétrons pertencentes ali. Se eu tenho um material que ele tem o mesmo número de prótons e elétrons, eu vou dizer que esse cara ele tem uma carga elétrica nula. Por quê? Porque o efeito de cada próton anula o efeito de cada elétron. Se eu tenho a mesma quantidade dos dois, o efeito total é 0. Agora, se ele possui mais prótons do que elétrons, então a hora que os elétrons cancelam o efeito dos prótons, ainda sobra alguns. E esses prótons que sobraram a mais é o que nós vamos chamar de quê? De partículas em excesso. E aí, a quantidade de carga daquele corpo está intimamente ligada à soma das cargas desses prótons que sobraram. Que é esse termo aqui, ó. A quantidade de carga elétrica, o famoso quiné, é o produto do número de partículas em excesso. Então você vai analisar quantos prótons a mais eu tenho, ou quantos elétrons a mais eu tenho, ou até mesmo íons. E esse valor é multiplicado pela carga elementar de ambos, tudo bem? Então quer dizer, se eu tenho 10 prótons a mais do que elétrons, a minha carga é de 10 vezes Ezinho. Aí você fala, professor, mas o que é esse sinal de mais e menos? Porque existe uma classificação até para diferenciação de propriedades que coloca o elétron como sendo a minha carga negativa e o próton sendo a minha carga positiva. Então, se eu tenho mais prótons, naturalmente a carga é positiva. Se eu tiver mais elétrons, a minha carga será negativa. Maravilha? Bom, gente, então nós vamos começar efetivamente a falar sobre os processos de eletrização. Para isso, é legal a gente discutir um pouco sobre as características dos materiais, como por exemplo, eu tenho materiais classificados como isolantes, condutores, supercondutores, semicondutores, etc. Eu vou pegar 2 que vão nos interessar, que são os condutores e os isolantes. Um condutor caracteriza-se como um bom condutor aquele que permite uma liberdade maior para o trânsito de carga elétrica no seu interior. Normalmente o que o caracteriza é o fato de possuir elétrons livres, elétrons mais fracamente ligados ao seu núcleo, como os metais, por exemplo. Já os isolantes são aqueles que impõem uma grande dificuldade para esse movimento das cargas, até porque eles possuem quase nada de elétrons livres. Isso quer dizer, os elétrons, inclusive os mais externos da camada eletrônica, ainda estão razoavelmente ligados de uma maneira forte com o seu núcleo, tudo bem? Agora, por que eu estou falando isso? Porque dependendo do processo de eletrização que a gente escolha, esses materiais são importantíssimos para a sequência, como no nosso primeiro processo, que é a eletrização por atrito. Eu vou mostrar para vocês que, para a gente eletrizar 2 corpos por atrito, é legal que eles sejam isolantes. Por quê? Porque como envolve contato, mesmo eu deslocando elétrons devido ao atrito, eu posso fazer com que os mesmos retornem ao seu material de origem. Por quê? Porque eu tenho materiais que permitem o fácil acesso, o fácil trânsito de cargas. Já no caso dos isolantes, não. Eu consigo transferir elétrons devido a esse despejo de energia que eu dou a eles devido ao atrito, mas eu não permito a locomoção deles dentro da estrutura devido à característica do material.
Então eu vou começar sempre assim, ó. E eu vou sempre roteirizar para vocês para tentar organizar o tipo de material e o processo envolvido. Primeiro eu começo com dois isolantes, que tem que ser diferentes e neutros. Diferentes para que eu tenha uma propriedade, uma capacidade de ganhar ou perder elétrons diferente do outro. E neutros, exatamente porque eu não preciso que ninguém esteja eletrizado no processo. Os dois podem apresentar no início o mesmo número de prótons e elétrons. Agora, eu vou atritá-los por um determinado tempo e vou verificar no final o seguinte. Depois do atrito, eu vou ter os materiais possuindo a mesma quantidade de carga, só que de sinais diferentes. Isso é muito simples de explicar. Quando eu estou esfregando dois materiais, por exemplo, um bastão de vidro e, sei lá, uma flanela, né, um lenço de lã, conforme eu vou esfregando um no outro, um deles apresenta uma tendência de perder elétrons mais fracamente ligados ao núcleo, maior que o outro. Então esse corpo ele começa a perder elétrons. E esses elétrons vão migrando para o outro corpo. Então, à medida que eu perco um elétron, eu fico com um próton sobrando. Então, minha carga vai sendo positiva. Só que, para cada elétron que eu perdi, o outro ganhou. Então, eu vou perdendo um elétron, eu fico com uma carga positiva, e o outro que recebeu o elétron fica com a mesma carga, só que negativa. Por isso que o processo de eletrização por atrito garante que no final os módulos, as quantidades de carga sejam as mesmas, somente diferenciadas pelo sinal. Tudo bem? E uma dica para exercícios é o trabalho com a série triboelétrica, que pode aparecer para vocês em algum exercício como uma lista de materiais, principalmente materiais isolantes, e que podem ser envolvidos num processo de eletrização. No caso, se a eletrização é por atrito, uma forma de você entender a série triboelétrica é a seguinte. Você vai ter diversos materiais e eles vão apresentar maior tendência de perder elétrons e, portanto, terminar o processo com carga positiva, ou maior tendência de ganhar elétrons e terminar o processo com carga negativa. Maravilha? Então vamos pensar o seguinte, vou atritar A e B. Como A ele apresenta maior tendência de perder elétrons, na configuração que eu tenho, A termina o processo positivo e B negativo. Só que num outro experimento, se eu pego de novo o material B, mas agora eu vou atritá-lo com o material C, eu vejo que B está mais para cima, apresenta maior tendência de perder elétrons. Então, no final do processo, entre B e C, B fica com carga positiva e C com carga negativa. E assim por diante. Tudo bem? Agora, respondendo aquela pergunta no início, qual que era o mistério da camisa que se apaixona por você? Na verdade, não é mistério, é eletrização por atrito. Conforme você está andando na rua, a camiseta começa a se esfregar no seu corpo, que acabam sendo dois materiais diferentes. E promovendo a troca de cargas de sinais diferentes, a gente vai discutir muito isso em lei de Coulomb, se atraem. E aí o fato delas se atraírem impede que você consiga afastar a camiseta sem que haja uma nova aproximação. Maravilha? Então, processo de eletrização por atrito, como aquela brincadeira de pegar uma caneta esferográfica, esfregar no cabelo e depois ir grudar em pedacinhos pequenos de papel ou folha de uma árvore. Tudo isso é devido ao quê? A transição de elétron de um corpo para outro. Maravilha, galera? Então é isso aí, forte abraço, até mais.